Olá, muito boa noite para você. Governador de São Paulo se reúne com representantes da NTV e mais 12 filiadas da AMIRT para assinatura de carta de intenção de parceria com a TV Cultura. Polícia investiga denúncia de fraude eleitoral ocorrida há 8 anos em Arapuá. Chuvas mal começam e Patos de Minas sofre com transtornos. Moradores da Rua Ana de Oliveira pedem agilidade para término de obra. Família que teve casa destruída em incêndio há um mês em Patos de Minas ainda sofre com as consequências. A gente fala mais do caso do garoto que teria abusado da prima e que foi espancado pelos pais. Patos de Minas tem mais 4 mortes por Covid em 24 horas. Com estoque baixo, Hemocentro abre sábado e convoca doadores. Motoristas de aplicativo usam tribuna livre e manifestam sobre veto a adesivo único. Tem ainda a nossa análise de notícias no NTV News que começa a partir de agora. Chove um pouco mais intenso nesta quinta-feira em Patos de Minas. Esse período chuvoso, tão esperado depois de enfrentarmos uma das piores secas da história, começa com transtornos. Depois de um grande período de estiagem, ela veio. Os 4 milímetros de chuva previstos para esta quarta-feira, segundo o site Clima Tempo, provocaram muitos transtornos em diferentes pontos da cidade. Mal começaram as chuvas e os transtornos já são evidentes. Nessa casa aqui, por exemplo, na rua Jaime Ramos, olha só como está a situação. 2 pessoas trabalham muito, todas molhadas, e o que elas retiram de dentro da casa é esgoto, que está voltando aqui, ó, desse bueiro. Segundo elas, esse bueiro está voltando água para dentro da casa deles, muita água, e entrou muito inseto, todo mundo indignado aí, inclusive molhados, correndo risco de pegar algum tipo de doença. E a indignação aqui é constante. Eu fui uma que briguei tanto para eles não puserem, que ele não queria que eles pusessem esse bueiro. Eles pôs esse bueiro do jeito que eles quisem. Eu briguei o tempo todo com eles, mas não adiantou. E voltou rato, cada rato grande, desceu, nós jogou. E entrou pro lote aqui e tá voltando. É fezes lá pra dentro. Nós estamos jogando, mas o que adianta? Não tá resolvendo. Pela janela, mãe e filha estavam assustadas com a forte enxurrada. A gente não sente bem, né? Porque a minha mãe já é idosa, eu tenho problema de pulmão, né? Bronquite, então esse cheiro me atrapalha muito, você entendeu? Então eu acho que isso não é certo. Minhas irmãs lá, elas vão tudo adoecer, porque lá debaixo de chuva, né? Você tá indignada com essa situação? Porque não fica, né? A água entrando dentro de casa, né? A enxurrada, porque se fosse uma água limpa, tudo bem, né? Mas a enxurrada. Em outro ponto da cidade, desta vez no início da Avenida Brasil, mais transtorno. Essas 2 mulheres tentavam atravessar a rua no meio da lama. A Juliana também teve que passar pelo local e, pelo jeito, vai chegar suja de lama no trabalho. Deixa eu olhar um lugar para passar. Você tinha visto já dessa maneira? Não, só lama, só poeira no início, né? Porque tem mais 2 meses, né? Gente. Agora vai tentar passar? Vai arriscar? Eu preciso trabalhar. Vai lá, boa sorte, hein? Obrigada. Em todos os 2 casos, pessoas reclamam da falta de planejamento da Secretaria de Obras do município. E você vê, nem choveu ainda. Uma enxurradinha de nada fez um estrago desse. Como é que vai ser? A hora que começar uma chuva daquelas boas, como é que vai ser? Nós vamos ter que nem dormir à noite. Quando começar uma chuvinha que seja, nós não vamos dormir. Como já era previsto, como a gente já tinha dito em outras oportunidades, se essa obra não fosse terminada antes do período chuvoso, que a gente ia ter muitos problemas aqui. Bastou a segunda chuva, transtorno total. Dá para vocês verem a situação que nós estamos aí. Infelizmente, nós não temos como chegar de carro nem sair do nosso prédio. Motoristas também estão sentindo na pele todo o impacto negativo causado por uma obra atrasada, que agora está no meio de tanta água. Você desceu da moto para empurrar, para não cair? Como que foi? Foi, para empurrar para não cair, que barra ali tá feio.
Isso aí é prefeito, né? Devia ter arrumado já isso aí, né? Tá pronto. Tá difícil, mas tá difícil. Quem vinha até agora foi vocês que vieram, ninguém mais aí. Liguei para a prefeitura, liguei lá para a Copasa, até agora ninguém. Já tem quase umas 3 horas que nós estamos nisso aqui, ó. Reclamamos, advertimos, fizemos vários ofícios e protocolamos na prefeitura, porque nós conhecemos o local. Parece que o prefeito não conhece, parece que o secretário de obras não conhece a cidade. Mas nós moramos aqui, nós sabemos o quanto iríamos sofrer e vamos sofrer com essa obra que não foi concluída. Uma obra pequenininha, apenas 300 metros de pavimentação, era perfeitamente possível ter feito no tempo certo. Infelizmente não fizeram. Ontem nós falamos aqui no NTV News do caso do garoto de 11 anos que foi espancado pelos próprios pais. Ele teria abusado sexualmente da prima. Há outros casos de abuso na família. Tudo teria acontecido da seguinte forma: a polícia militar foi acionada após esse garoto de 11 anos de idade chegar até um estabelecimento com vários ferimentos. Rapidamente, questionado sobre o que teria acontecido, ele teria informado que teria apanhado de seus pais. A partir daí, a polícia atendeu a ocorrência. No entanto, foi descoberto que essa agressão contra esse menor de idade teria acontecido porque ele possivelmente teria abusado de uma garota de 5 anos de idade. Essa menina, prima dele. Quando nós recebemos a denúncia, né, questão da criança estar toda machucada, né, ela estava com vários hematomas no corpo, né, e ao chegarmos no local, né, a gente foi averiguar devido, né, a mãe, né, de uma criança, que é até prima da criança de 11 anos, né, e que tinha descoberto naquele dia, no dia de ontem, né, que o menino tinha abusado da própria priminha. A partir deste fato, a Polícia Militar, juntamente com o Conselho Tutelar, acabaram descobrindo que nessa mesma família haveria uma outra ocorrência de abuso sexual. Desta vez, um garoto de 8 anos de idade, que é irmão desse menino de 11 anos de idade, esse de 8 teria abusado da própria irmã, ela que tem 4 anos. Como estava acontecendo esse fato, né, do de 11 está sendo abusando uma criança de 5, né, os próprios irmãos, né, dentro da casa, né, estavam a par da situação e que levou, né, a criança de 8 a estar abusando da criança menor também, da sua irmãzinha. Por se tratar de um menor de idade, este fato não é considerado como crime. No entanto, o fato em que os pais teriam agredido esse garoto de 11 anos trata-se de maus tratos. As crianças, né, elas foram, né, no momento que a gente realmente teve que levar, né, abrigar as crianças, o que foi, né, que sofreu vários hematomas no corpo, a gente encaminhou, né, para um serviço médico, tá? E posteriormente, né, a gente encaminhar para o juiz e o promotor. Esses menores envolvidos no fato foram encaminhados para uma instituição de abrigo aqui em Patos de Minas. Quando a gente chegou no local, né, estava só a mãe, né, das crianças, né, e a mãe da priminha, dos outros meninos, né, e a mãe seria conduzida para a delegacia. Então, e como eles não têm familiares aqui em Patos, né, são de fora, aí a gente teve que encaminhar eles para a instituição. Já os pais devem responder pelo crime de maus tratos. A gente também alerta para os pais para não deixarem os filhos sozinhos, né? Nós recebemos várias ligações aqui no Conselho de pessoas querendo orientação, né? De se pode ou se não pode deixar, né? Uma criança de 13 anos, cuidar de uma de 12, de uma de 8, né? Que não é recomendável de forma alguma. A gente recebendo a denúncia, nós temos que ir no local. Que a gente pede à população para ficar mais atenta com seus filhos, para que não ocorra essa situação que aconteceu na data de ontem. Na sequência aqui no News, moradores da Rua Ana de Oliveira, em Patos de Minas, pedem agilidade de obra. E família que perdeu quase tudo em incêndio ainda não conseguiu reaver bens e consertar a casa.
Uma família que mora no bairro Vila Garcia perdeu muitos móveis em um incêndio que aconteceu há cerca de um mês. Eles ainda não conseguiram consertar ou comprar novos itens e precisam de ajuda. Muita fuligem, marcas de cinza e fios queimados. O fogo destruiu quase tudo nessa casa que fica no bairro Vila Garcia, em Patos de Minas. O que restou nesse cômodo foi apenas muita telha quebrada que caiu aqui do alto e também alguns móveis que estavam aqui. Por exemplo, essa televisão, ela ficou totalmente queimada. Segundo a moradora aqui do local, esse incêndio aconteceu há cerca de 3 semanas atrás. Ela estava aqui no quarto e foi até a área de serviço para lavar alguns panos. Quando voltou nesse cômodo, notou que havia muito fogo, inclusive um colchão pegava fogo e estava alto as chamas aqui. Dá para ver que aqui na parede ficaram as marcas desse incêndio. Ela correu e começou a tentar apagar com um balde de água, mas não conseguiu. Foi aí que ela acionou o corpo de bombeiros. Eles vieram até no local e fizeram um trabalho de rescaldo aqui para apagar as chamas. E agora, com a casa toda destruída, ela vive um drama em morar em meio a toda essa situação. Vivendo de chuva, no meio de sol, e aí não posso fazer mais nada porque não tenho condições, né, de pagar. Uma situação muito difícil mesmo, todo mundo desempregado, é muita tristeza, viu? E minha filha também, assim, é muita tristeza para minha filha, né, que ela fica só assim, falando para mim, mãe, quero sair daqui, mas eu vou fazer o quê? Não quero ficar mais nessa casa, não aguento mais esse sol quente, essa chuva. Cássia e a família são da cidade de Irecê, que tem pouco mais de 62 mil habitantes e que fica no estado da Bahia. Ela veio junto com a família para Patos de Minas em 2014 e nunca tinha passado por uma situação tão traumática como essa. Para conseguir reparar os prejuízos, já que a família mora de aluguel, ela pede a doação de telhas, madeiras, móveis e até roupas. Quem puder, tiver roupa, doar para mim, eu agradeço muito, porque meu marido ficou só com short, queimei minhas roupas todas também. Só de minha filha que ficou algumas roupas, que estava lá no outro quarto, que o fogo não conseguiu pegar, mas eu não fiquei sem roupa nenhuma mesmo. Foi que a vizinha doou umas 3 calças para mim, e aí eu tô sem nada mesmo, sem nada. Cama, roupa de cama também. Então, a toalha também queimou tudo também, madeira, telha. Seu marido é servente, vai poder ajudar? Então, vai poder ajudar, e aí tem uns amigos dele também que é peredeira, aí falou que se arrumar também ajuda, né, aqui. Arrumar, colocar as telhas, arrumar o telhado. E quem puder me ajudar, eu agradeço muito mesmo. Só Deus mesmo, por ter misericórdia. A filha está desempregada, mas atualmente faz artesanatos para festas e também trabalha em um mercadinho. Nada fixo. Eu quero, né? Porque ver se eles pudessem ajudar a gente, né? Porque a casa tá difícil, ainda mais nessa época de chuva, né? Perigoso. Aí se eles puderem ajudar a gente aí com alguma coisa... Com as telhas da casa, os móveis. O outro filho e Cássia também necessitam de emprego. Faz qualquer coisa, com certeza. E é muito, quer dizer, de responsabilidade, muito trabalhador mesmo. E é nesse momento que essa família precisa da sua ajuda. Hoje estão somente mãe e filha, mas também tem outro jovem de 21 anos e o marido da Cássia, que também está trabalhando. Quem quiser ajudar com material de construção, móveis, alguma casa para alugar, de qualquer forma, pode entrar em contato com essa família. Eles estão aqui na rua Santo Antônio, número 81, no bairro Vila Garcia, em Patos de Minas. O telefone, anote, é o 99950 8255. Repito, 99950 8255. A sua ajuda pode mudar a vida dessa família. Estão precisando de ajuda, né? Olha, agora nós vamos mostrar os problemas enfrentados pelos moradores da rua Ana de Oliveira. Tudo por causa de uma obra. Na placa, um pedido já adiantado. Desculpe-nos o transtorno. A mensagem já avisa o que vem pela frente. Há aproximadamente um mês, esta obra teve início na rua Ana de Oliveira, local movimentado e que tem vários estabelecimentos comerciais. O César mora no local há aproximadamente 39 anos. E em todo esse tempo, várias obras foram feitas na via pública. Tem 39 anos que eu moro aqui e todos os anos eu nunca deixei de presenciar uma obra nessa rua. Mas acontece que nunca foi solucionado o problema.
Todo ano faz obra e os problemas continuam, os mesmos problemas continuam. Quando chove, alaga, não só aqui como em vários pontos da cidade, né? Mas acontece que desta vez, nem os moradores e comerciantes foram avisados que seriam realizados trabalhos na Rua Ana de Oliveira. Eles simplesmente chegam e colocam cavaletes nas esquinas, não avisam os comerciantes que vai ter uma obra, conversar com a gente que vai causar pouco impacto, que vai resolver mais rápido. Não faz isso. Isso causa prejuízo por causa do tempo. Não tem como você atender as pessoas, não tem como chegar na loja. Com isso, vários prejuízos já foram calculados. É uma coisa que atrapalha muito, tanto os comerciantes por ser uma área central, como a própria população que tem que passar por aqui. Porque foram impedidos todos os acessos até aqui, né? Tem um restaurante aqui, não tem como eu sair, não tem como eu voltar para cá. Então, para mim entregar a marmitex, para mim fazer as entregas, atender os clientes fora, porque com a pandemia é o que mais está tendo, né? Fica inviável, é impossível eu sair daqui. Eu tenho que dar um jeito de parar o carro longe ou a moto longe, sair até esse local, pegar e sair. Meu trabalho dobra. Fora os clientes que eu perco, porque tem tem lugar que não dá para ir. O pedido é de agilidade e mais respeito. Poderia ser feito mais rápido, com mais pessoal trabalhando, dando até mais apoio para o pessoal que trabalha, mas chega à tarde, não limpa, não faz nada e volta no outro dia. Aqui tem 5 homens trabalhando. Quanto tempo vai levar? Já tem um mês. Eu não sei por que deixa para fazer uma obra numa rua tão complicada como essa, numa época dessa aí, você tem o ano inteiro para fazer. Eu estou nessa rua aqui no comércio há 15 anos e há 15 anos eles mexem nessa rua aqui e não resolvem. Alguma coisa está de errado, eu não sei, eu não entendo, mas a meu olho de pessoa assim leiga, não sei por que faz desse jeito. Isso foi feito antes das chuvas que caíram agora à tarde. Imagina como é que deve estar esse local agora, né? Depois das chuvas fortes caíram desde o finalzinho da tarde até agora início da noite. Deve estar uma situação muito complicada. Olha, na sequência, seleção para a convocação de atiradores segue até o final do mês. E Hemocentro abre sábado para atrair doadores e recompor estoque. Até o próximo dia 30 será feita a seleção dos jovens que serão convocados para fazer o tiro de guerra. Quem deixa o serviço divide a experiência. O trabalho por aqui começa cedo, porém em um ano diferente. Primeiro, a aferição de temperatura, higienização das mãos, além das demais recomendações de prevenção ao novo coronavírus. O Marcos se alistou no ano passado, um desejo realizado, apesar de nem tudo ter sido como era antes. Como eu queria servir, aquilo ali me fazia... Eu me via fazendo isso hoje, né? Fazendo essa seleção, participando, contribuindo para o tiro de guerra, porque todos têm que passar, é o mais importante, principalmente agora que está passando ali na saúde, né? Apesar dos pesares, né, desse ano de pandemia, estamos aproveitando o máximo possível aí. Ao longo destes meses, muitos aprendizados. O Luiz se tornou um novo homem. Foi uma experiência incrível, porque aqui dentro eu pude amadurecer como pessoa, ter muita disciplina, porque é uma coisa que se preza muito aqui, tanto a disciplina quanto a ética. Então, por meio disso tudo, eu pude crescer como pessoa, profissional, como estudante. Foi algo muito importante para a minha vida e que até hoje agrega muito. No próximo dia 30, o Luiz, o Marcos e outros atiradores deixarão o tiro de guerra. Novos jovens entrarão no lugar. Para Pedro, servir é questão de patriotismo. Patriotismo, com certeza, porque eu acho importante a gente exercer esse espírito no momento da nossa sociedade brasileira. É muito importante o espírito da dedicação aqui, entendeu? Que a gente se encontra e depois vai ajudar também, né, se eu escolher seguir no exército. O Wesley admira desde cedo. Para mim é um momento muito importante, porque desde pequenininho eu fui esperando, aí chegou a minha vez. Se for escolhido, muito bem, eu vou. Além do Wesley e o Pedro, dezenas de jovens se alistaram. E agora é hora da comissão de seleção. Desde o dia 19, né? Então estamos aqui na comissão de seleção, onde o jovem ele participa na primeira fase
né, de exames médicos, exames psicológicos e entrevistas, né, com os instrutores, onde nós conseguimos filtrar aquele jovem que preenche os pré-requisitos para dar prosseguimento na fase seguinte. Em janeiro, uma nova etapa será realizada e a partir de então serão escolhidos os novos atiradores. Houve uma primeira peneira ali, então aqueles que têm problema de saúde, né, apresentam alguma situação que o impede de prestar o serviço militar, ele já é dispensado nessa fase, inclusive. Aqueles que preenchem os pré-requisitos, eles vão para uma segunda fase, que seria a designação, onde eles retornarão, né, no mês de janeiro para confirmar a sua situação militar. É recorrente o problema no estoque de sangue no Hemocentro em Patos de Minas. A unidade vai abrir no sábado para tentar amenizar a falta de alguns tipos sanguíneos. No estoque de sangue, 2 baixas, os tipos O negativo e O positivo. São os dois calcanhares de Aquiles com relação as estoques que ficam mais baixos, que sempre tem uma demanda maior e apesar de muitos dos doadores, né, que são já da unidade virem aqui com uma certa regularidade, não se consegue uma reposição adequada desse quadro. Então ela é um problema crítico, não só aqui em Patos, mas em todo o estado de Minas com a rede Hemominas. Para ajudar na captação destes e mais tipos sanguíneos, o Hemocentro de Patos de Minas, neste sábado, funcionará em horário especial, das 7 da manhã às 11 horas. Primeiro, na questão do estímulo, a necessidade dessa ação. Segundo, porque há um problema crônico nesses últimos tempos, relacionado até à pandemia. Há estoques que não se consegue regularizar de forma adequada, havendo a necessidade de que sejam feitos outros dias para doação, até em horário especial, para que isso estimule os doadores a poderem vir, aquelas pessoas que já são doadoras, aquelas pessoas que ainda têm essa ideia, mas ainda não vieram por conta da oportunidade. Esse sábado a gente fará uma nova abertura para essa coleta. E atenção para as recomendações de quem pode doar. A melhor forma com relação à vinda para fazer a doação é o site do próprio Hemominas, hemominas.mg.gov.br. Lá já tem a aba para que faça o agendamento da doação, escolhendo a cidade de Patos de Minas, e ele já se abre automaticamente os dias que já se tem as escalas, as agendas abertas, e ele faz lá o seu agendamento. Qualquer pessoa acima de 18 anos, que tem mais de 50 quilos, que neste momento, né, não esteja em uso de antibiótico para tratar algum tipo de doença, alguns medicamentos como antidepressivos, eles também se faz uma restrição. Em resumo, seria aquela pessoa que se encontra sã, sem uso de medicamentos. Existe uma liberdade, né, com relação a pessoas que são portadoras de pressão alta. Alguns medicamentos antipertensivos se evita a doação, mas outros se tem a liberação a que possa ser feita essa coleta. Há 2 jogos sem vencer, o Atlético parte para mais uma missão no sábado, com quase uma semana para se preparar. Enfrenta o Sport no Mineirão às 9 da noite. O terceiro colocado no Brasileiro quer voltar a reencontrar o caminho da vitória rumo ao topo da tabela. Para isso é preciso identificar as falhas e corrigi-las o quanto antes. O Atlético parece pronto e disposto a somar mais 3 pontos, ainda mais jogando em casa. Temos que voltar a vencer e esse jogo é muito importante para seguirmos em busca do nosso objetivo no campeonato. Temos que mostrar o que a gente vinha mostrando, sempre em busca da vitória. Esse é um jogo muito difícil, porém estamos dentro da nossa casa, estamos invictos em casa. Mas o trabalho é o mesmo, nada mudou, não é um tropeço que vai nos tirar o foco, a gente já está trabalhando em cima disso e vamos voltar melhor, se Deus quiser. E Sampaoli tem tempo para preparar a equipe, afinal, quase uma semana de intervalo entre as rodadas. Tendo semana cheia para trabalhar é uma vantagem, porque temos mais tempo de trabalhar e nos entrosar ainda mais. Há tempo, né? Na sequência, Patos de Minas tem mais 4 mortes por Covid em 24 horas e polícia investiga denúncia de fraude eleitoral ocorrida há 8 anos em Arapuá.
Agora é hora da nossa análise de notícias com a Ludmila Bahia, que divide a tela comigo. Oi, Ludmila, boa noite. Boa noite, Odair, como vai você? Todos de casa, meu boa noite. É hora da gente conversar sobre algumas notícias, alguns fatos, fazer aí a análise de algumas notícias desta quinta-feira. Ludmila, então vamos começar falando de Covid, né? Como a gente sempre faz aqui, trazendo os números da Covid. Vamos começar com Patos de Minas. O Vinícius já colocou aí na tela, nós temos aí, em menos de uma semana, 5 confirmações de óbitos, Ludmila. Pois é, Odair, um número que assusta e muito. Quer dizer que nós estamos tendo aí menos casos de pessoas internadas se compararmos a um passado recente, mas muitas pessoas não estão saindo do hospital, infelizmente. Mais vidas perdidas para a Covid-19 em Patos de Minas. E, obviamente, nós lamentamos muito dar essas notícias de mais perdas de vidas para essa doença. Em 24 horas, mais 4 óbitos, então chegamos a 74 óbitos da Covid-19. E olha lá, com relação aos casos internados, nós tivemos aí uma pequena diminuição com relação ao dia de ontem, mas é isso que chama atenção, né, Odair? Apesar da diminuição de pessoas internadas, tem sido alto se compararmos anteriormente, quando tínhamos mais pessoas internadas, mais mortes ocorrendo aí com relação a essas pessoas internadas aí. E tivemos um número baixo aí de pessoas infectadas nas últimas 24 horas com relação à semana ou às semanas que temos acompanhado. E também menos pessoas se recuperando da Covid-19 se compararmos à data de ontem, quando tínhamos 165 e hoje temos aí 138 pessoas se recuperando em isolamento domiciliar. Daí? Pois é, e aí tem essa questão que a gente precisa ficar atento com relação a essa taxa de ocupação, né, dos hospitais. Tem uma segunda tela aí que inclusive o Vinícius vai colocar para a gente agora, Ludmila, porque hoje a Prefeitura divulgou aquele alerta de risco, né, para a microrregião, esse risco aí que acaba... O que é esse risco? É o risco de ocupação hospitalar, né? É o risco aí de ocupação geral desses hospitais que estão aí na microrregião, que pode inclusive provocar regressão de ondas, possivelmente aí, para essa microrregião na qual está Patos de Minas. É isso mesmo, Odair, porque houve uma piora no grau de risco de 7 para 11, quando analisado a taxa de ocupação hospitalar. Né? E olha só que muitas cidades já não mandam seus pacientes para Patos de Minas porque tem uma estrutura de tratamento para esses doentes da Covid-19. Com relação aos percentuais de ontem, a gente vê aí em alguns deles, analisando até a questão de ocupação de leitos de UTI, tanto em hospitais públicos e privados, somente públicos também, a gente tem uma diminuição. Mas, olha lá, quando a gente analisa leitos clínicos, a gente tem um aumento, é um percentual confortável se compararmos aquele percentual que já vivemos em tempos passados, mas só com uma melhor estruturação, principalmente do sistema público, a gente consegue tratar e dar prosseguimento às pessoas doentes com mais tranquilidade. Nós não tivemos aí o percentual de ocupação total de leitos, porque a Prefeitura não conseguiu fazer esse apanhado de dados gerais. Mas mesmo assim, olha só, são 18 pessoas internadas entre suspeitos e confirmados, isso somente de Patos de Minas. E, como já dissemos anteriormente, com mais mortes, chovendo molhado, mas a gente tem que bater sempre na tecla da questão da proteção, porque às vezes a impressão que dá, daí que a gente fica falando meio que para as paredes sobre essas questões tão óbvias em relação à Covid-19. E olha que ainda tem pessoas que contestam todos esses aparatos enquanto instrumentos eficazes. Pois é, e até porque nós chegamos a uma marca muito triste de mais de 70 óbitos. Alguém, né, para poder minimizar a situação, e aí fala, não, mas temos mais de 150 mil habitantes, o que é uma conta errada de se fazer, porque são vidas que se perdem, né, Ludmila? Inclusive, a gente tem aquela expectativa de estar sempre olhando, monitorando, coisa que a maioria das pessoas que acabam descumprindo os protocolos, né, de segurança não fazem, que é olhar justamente a questão do número de casos.
que a gente não tem aí uma estabilização de platô, a gente não tem uma curva descendente, a gente tem uma curva ascendente de casos aí desde há muito tempo aqui em Patos de Minas, né? E olha ela aí, Odair, olha ela aí, diferente, como a gente tem falado, de outras cidades de Minas Gerais, de outras cidades do país, em que vivem situação mais confortável com relação à Covid-19, Patos de Minas não vive essa realidade. Olha só a curva demonstrativa que é disponibilizada, feita pela Prefeitura de Patos de Minas. Até a própria Prefeitura coloca em alerta e mostra essa curva aí que deixa a cidade num sinal de alerta mesmo. Se está numa crescente, se há uma subida, se não há um platô, é preciso tomar uma providência, porque já tivemos muitas vidas perdidas em 24 horas, mais 4 pessoas confirmadas mortas em decorrência da Covid-19. Então, o que mais esperar, o que mais é preciso acontecer para que mais providências, mais cautela, mais protocolos sanitários sejam feitos, seguidos pelas pessoas, pelas empresas, pelos órgãos públicos, a fim de que essa curva aí possa assumir um platô, para que essa curva aí possa assumir uma descendência o quanto antes. Até porque o que a gente tem que fazer? Se preservar e se cuidar, porque a gente ainda não tem uma vacina. Todo mundo pode pegar essa doença? Evidentemente que provavelmente todo mundo vai pegar. Mas o que a gente tem que fazer? Esperar, né? Conter isso aí, essa aglomeração, conter esse impulso de se reunir com outras pessoas, até que essa imunização possa acontecer, né, Ludmila? O que a gente aí, alguns já estimam para mês de janeiro, outros fevereiro, mas não se tem uma data exata, ou seja, enquanto a gente não tiver essa consciência de que não podemos desrespeitar essas normas porque não temos a imunização, os casos vão continuar aumentando. Essa corrida pela esperança, que é a vacina, que a OMS já disse, não será obrigatória para todos, mas é a esperança para muitos, e muitos aguardam com muita ansiosidade essa chegada dessa vacina, essa cura em um frasco. Então, enquanto isso, que se a pessoa sair de casa, porque é uma necessidade, às vezes por trabalho, e até mesmo para encontrar outras pessoas, que sigam o protocolo. A questão não é proibido fazer nada disso, mas que as pessoas sigam, né, o mínimo recomendado, e que aí os entes federados façam as fiscalizações devidas, para que também possamos aí ter um pouco mais de tranquilidade, de respiro, num momento que é incerto, que é inseguro. Muito bem. Ludmila, vamos mudar de assunto? Vamos falar aí de uma ação da Polícia Civil em Carmo do Paranaíba. Foi divulgado nesta quinta-feira, né? A polícia disse ter concluído no final do mês passado, mas foi divulgado apenas hoje, um inquérito que apurou o caso de compra de votos, né? Em 2012, ocorrido em 2012, portanto, uma fraude eleitoral, né? A denúncia, apesar de ter 8 anos, essa denúncia foi feita recentemente, foi feita esse ano, e a polícia começou a apurar até chegar ao final desse inquérito aí. Segundo a investigação, Ludmila, um candidato a prefeito da cidade de Arapuá cometeu o crime em Carmo do Paranaíba, onde ele comprou os votos de 5 eleitores. Vamos conferir. Segundo a polícia, os pagamentos foram feitos em dinheiro, entre R$50 e R$100 para cada eleitor, além de promessas de construção de casa e emprego aos familiares dos envolvidos. Durante as apurações, foram levantadas informações de que o então candidato teria doado dinheiro para pagar passagens de ônibus no deslocamento de Carmo do Paranaíba até Arapuá. Além disso, ele teria custeado combustível para abastecimento de veículo de eleitores. O nome do então candidato a prefeito, que na época conseguiu se eleger, não foi divulgado pela Polícia Civil. Mas, de acordo com os dados do TSE, em 2012, foi eleito para comandar a Prefeitura de Arapuá Wilson Gontijo de Oliveira, do PSDB. A polícia fez o indiciamento do político e dos 5 eleitores que concordaram com as promessas em troca de seus votos. O inquérito foi encaminhado para a Justiça. Pois é, né, Ludmila? Estamos aí à véspera de uma eleição. Isso ocorreu há 8 anos, mas é uma situação que, inclusive, a polícia alerta que está de olho nessa situação. E, veja bem, 8 anos depois isso foi divulgado, isso foi aí denunciado. Esse político, esse investigado, teria ido a uma cidade vizinha para poder comprar esses votos
que foram aí confirmados por essas pessoas que foram ouvidas pela Polícia Civil. Uma fraude eleitoral que, infelizmente, continua acontecendo nesse nosso Brasilzão aí, né? E como, viu? A gente acabou de ver lá em Brasília, né? O então vice-líder do governo na Câmara, que não é mais, com dinheiro na cueca. A gente viu no norte do país, de novo, candidato a vereador com dinheiro na cueca. Então, são coisas que vão se repetindo e a gente pensa que já viu de tudo e vai ver de novo cenas do próximo capítulo aí. O que chama atenção nesse caso, daí, é a demora, né, o lapso de tempo e um caso agora nas proximidades de mais um pleito eleitoral. É caso que deveria ter sido falado lá atrás por essas pessoas, né? É uma denúncia muito grave, é muito sério isso, e a justiça acompanha os crimes eleitorais com muita prontidão e muita agilidade. Então, assim, ao perceber qualquer crime que seja denunciado o quanto antes, porque, logicamente, todos nós, cidadãos, queremos que pessoas idôneas, com lisura, com uma ficha limpa, possam assumir para atender aí as mais diversas reivindicações. A gente sabe que é um primeiro passo, ele não foi condenado, isso aí é só um primeiro passo de um processo que ainda terão várias cenas, vários capítulos ainda. Ele não é culpado, apenas foi um fechamento aí de um inquérito policial que agora será demandado à justiça, que vai tomar aí a sequência das providências. Mas com relação às denúncias de crimes eleitorais, que sejam feitos o quanto antes, para que a gente não estejamos à véspera de uma eleição e tanto tempo depois assistindo a coisas como essa, não, daí? A gente precisa cada vez mais moralizar isso daí, para que a gente possa ter eleições limpas. Ludmila, vamos fazer um intervalo. A seguir, vamos falar de motoristas de aplicativo que usam tribuna livre e se manifestaram sobre veto a adesivo único. Vamos também falar de uma mulher condenada a 12 anos de prisão por homicídio. E olha só, o governador de São Paulo se reúne com representantes da NTV e mais 12 afiliadas da AMIRT para assinatura de acordo. Estamos de volta então com a análise de notícias aqui com a Ludmila Bahia, junto comigo. Olha, Ludmila, vamos falar de política agora, né? Foi discutido na tarde desta quinta-feira na Câmara Municipal aqui em Patos de Minas, após ser vetado pelo Executivo, aquele projeto de lei que cria um adesivo padrão para os motoristas de aplicativo da cidade. E olha só, o tema gerou uma divisão de opiniões, viu? De autoria do vereador David Bala, o projeto de lei aprovado em 2 turnos por 15 votos tinha definido um adesivo padrão para todas as plataformas. O texto dizia que o veículo autorizado a prestar serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros gerenciado por plataformas tecnológicas deverá ser identificado com adesivo padrão, com 15 centímetros de altura e 30 centímetros de comprimento, com fundo cinza com os dizeres transporte por aplicativo como título e município de Patos de Minas como subtítulo, juntamente com o brasão do município. O projeto foi discutido no mês passado, aprovado no dia 10. Porém, cerca de 30 dias depois, após chegar até a mão do chefe do Executivo, o projeto foi vetado pelo prefeito José Eustáquio. O tema voltou a ser discutido em uma reunião ordinária no plenário da Câmara. Alguns defendem a criação do adesivo padrão, outros não. Ou seja, esse tema dividiu opiniões. Para esse empresário, que é dono de um aplicativo de corridas em Patos de Minas, a criação de um adesivo padrão faz com que muitos motoristas trabalhem de maneira clandestina, sem o pagamento de impostos. Somos empresas locais e estamos lutando para quê? Para não ir para irregularidade, porque com esse adesivo padrão, não diferindo qual empresa que é, simplesmente um motorista vai lá, cadastra na minha empresa, utiliza dos recursos da minha empresa para ter uma autorização para trabalhar e simplesmente vai trabalhar numa multinacional que está em Patos, sem regulamentação nenhuma, sem ninguém para vistoriar eles nem nada. Então acho que o direito tem que ser igual para todos. Esse motorista de aplicativo defendeu, através do uso da tribuna, o direito de poder trabalhar em mais de uma empresa e disse ser favorável o uso de adesivos nos carros.
Ele acredita que todo motorista tem o direito de escolher trabalhar em 1, 2 ou mais aplicativos, desde que não prejudique a sua empresa. Hoje a gente não cobra a questão 100% de exclusividade do prestador comigo, porque ele é um motorista parceiro da minha empresa, entendeu? Então, tipo assim, se ele não querer pregar o adesivo da minha empresa, ele quiser pregar o adesivo exigido pela prefeitura que está voltando para ser colocar em pauta, que é só adesivo único, bacana. Até mesmo porque o veículo é de propriedade minha, é um bem particular meu. Então não sou obrigado a adesivar carro. Agora o adesivo da prefeitura, o adesivo móvel, quando o fiscal me parar e eu apresentar o adesivo, que eu sou cadastrado, ótimo. Uma comissão especial formada pelos vereadores Mauri Sérgio Rodrigues, Paulo Augusto Correia, Sebastião Souza de Almeida deram parecer favorável à derrubada do veto, obrigando a fixação do adesivo com o brasão da prefeitura nos veículos por aplicativo. Outros vereadores também se mostraram de acordo com a medida e tudo estava pronto para ser votado. Porém, o vereador Valtinho pediu vista e a votação vai ficar para a próxima reunião, que deve acontecer na próxima quinta-feira. É um projeto simples que visa trazer mais segurança para você, usuário. Então, quem ganha com isso é a população. Ludmila, de verdade que eu não imaginei que esse projeto fosse ter resistência ali, não. Achei que era tão simples e tão, como eu diria, leve, né, para uma pauta de Câmara, que aí eu imaginei de verdade, quando li a primeira vez, que passaria tranquilamente ali. Daí, até mesmo porque seria até uma forma mais fácil das pessoas identificarem, né, os motoristas de aplicativo que trabalham com regularidade, e até uma forma também da prefeitura entender esse movimento, esses trabalhadores e tudo mais, né? E fato é que gerou aí, além da polêmica, essa divisão de opiniões entre os próprios trabalhadores, talvez seja um momento até de ampliar a conversa com esses próprios trabalhadores para saber, em comum acordo, é claro que algumas pessoas não vão querer, outras vão achar positivo também, mas talvez seja um momento aí de entender melhor o desejo desses trabalhadores, até para propor algo que seja do interesse também dessas pessoas. Mas eu entendo como usuária, né, como uma cidadã, que não há nenhum problema em ter um adesivo, esse adesivo único entre esses profissionais. Até uma forma de controle da própria prefeitura. Ô, Ludmila, vamos mudar de pauta, porque hoje pai e filha foram julgados em Patos de Minas, cumprindo ali a pauta da semana do Tribunal do Júri, da comarca de Patos de Minas. A Samara Cristi da Silva Pérez e o seu pai Luiz Celso Pérez, eles foram levados a julgamento na tarde desta quinta-feira e foram denunciados pelo Ministério Público pelo crime de homicídio. Pai e filha, inclusive, foram condenados e a gente acompanhou esse julgamento aí. O crime aconteceu no dia 7 de maio de 2018. Samara Cristi da Silva Pérez, juntamente com seu pai, Luiz Celso Pérez, foram acusados pelo Ministério Público pelo homicídio de Roberto da Silva, de 43 anos. Ela teria ido buscar uma bicicleta na casa do Roberto, a vítima, e foi agredida por ele, segundo ela, foi agredida por ele e mandada embora e humilhada, e ela foi na casa dela, chamou o pai dela para recuperar a bicicleta que era emprestada, ela teria que devolver. Encontraram com o Roberto na rua e eles iniciaram uma discussão. O José Celso empurra ele, o Luiz Celso, perdão, empurra ele da bicicleta, ele cai, a Samara agride, o agride, né, no chão. Ele sai correndo, ela, de novo, eles partem para cima dele, os dois, pai e filha, e o Luiz Celso dá uns chutes nele e a Samara desfere 2 sacadas. Ele corre também, mas ela vai para o outro lado, o Luiz Celso tenta segurar ela para ela não continuar as agressões também. Esses os fatos. A acusação teria, quanto aos dois, seria um homicídio com 2 qualificadoras: recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo fútil. A sessão durou mais de 6 horas. Luiz Celso foi condenado a 4 anos e 8 meses em regime semiaberto.
Samara foi condenada pelo crime de homicídio e deverá cumprir 12 anos em regime fechado. No julgamento, o Conselho de Sentença entendeu que, quanto a ela, seria um homicídio com uma qualificadora, o recurso que dificultou a defesa da vítima, e, quanto a ele, desclassificou para o crime de lesões corporais, desclassificou do homicídio. O julgamento passa para a juíza-presidente, que entendeu que seria lesão corporal seguida de morte e deu a pena que ela achou adequada. Cabe recurso, mas eu não creio que eles queiram. Conversando com eles ao final do julgamento, eles não manifestaram esse interesse. Ô Ludmila, portanto, tivemos aí pai e filha no banco dos réus e condenações aí de mais de 4 anos e mais de 12 anos aí para o pai e a filha, respectivamente, né? Foi um crime realmente muito violento. Violento e incontestável, né, Odair? Porque a gente viu aquela sequência ali, uma barbárie por um motivo tão fútil, né, tão torpe. A gente às vezes fica sem entender o que pensa e aonde quer chegar o ser humano, viu? Pois é. Ludmila, vamos falar então de novidades na telinha da NTV, porque o governador de São Paulo se reuniu com representantes da NTV de mais 12 filiadas da AMIRT, a Associação Mineira de Rádio e Televisão, nesta quinta-feira, lá no Palácio dos Bandeirantes. O encontro, sobretudo, reconhece a importância do trabalho das televisões educativas de Minas Gerais e uma carta de intenção de parceria com a TV Cultura foi apresentada. A gente vai trazer esse material aí. 72% dos mineiros estão no interior do estado e a maioria das televisões educativas também. Essa rede de comunicação abastece localmente a população com informações de interesse, dando voz à comunidade. Esse trabalho agora ganha ainda mais força e reconhecimento com a assinatura da Carta de Intenção para Acordo de Cooperação e Filiação com a TV Cultura de São Paulo e as TVs educativas. A parceria representa a transferência de tecnologia, programação, projetos culturais, fomento de produções independentes e elaboração de modelos de negócios. Na assinatura do acordo, o governador de São Paulo, João Dória, e o presidente da TV Cultura, José Roberto Maluf, receberam alguns representantes de televisões educativas, entre eles o presidente do Conselho Curador da NTV, Renato Faria. Ludmila, o que significa exatamente isso para o telespectador que está em casa acompanhando agora o NTV News com relação a, claro que esse reconhecimento desse trabalho que é feito pelas TVs de Minas, mas também para a programação da NTV? Odair, é o primeiro passo, né? Nós estivemos em São Paulo essa semana. A princípio, esse encontro com o Dória seria no início da semana e aconteceu hoje. É um princípio de um diálogo muito importante para as televisões do interior de Minas Gerais, com o reconhecimento do governador de São Paulo, da importância do trabalho feito das emissoras do interior de Minas Gerais. Enquanto a gente esperava que esse reconhecimento, que esse apoio estivesse sendo feito pelo governador de Minas Gerais. Mas veio de São Paulo esse apoio, essa acolhida, essa proposta de negócio, esse diálogo pronto, próximo, para que a gente, então, transmita em um tempo próximo, após a assinatura desse acordo de filiação com a TV Cultura, nós passaremos, portanto, a transmitir os sinais da TV Cultura de São Paulo, e vai ser um diálogo muito importante, porque dessa forma, como a gente bem disse aí nessa informação, nesse conteúdo que a gente exibiu, é uma troca para exibição ainda de mais qualidade e mais fomento para o nosso conteúdo, seja de jornalismo, seja de entretenimento. Então, para as televisões educativas de Minas Gerais ou outras, né, Brasil afora, esse tipo de acordo, esse tipo de assinatura de convênio, esse tipo de reconhecimento é muito importante para que a gente, primeiro, ganhe esse respaldo tecnológico, esse respaldo de conteúdo, bem como para aprimoramento até mesmo dos nossos trabalhos. Então, é mais um passo importante de vitória para as televisões educativas de Minas Gerais, e a NTV é uma delas.
Pois é, a TV Cultura, que ainda que esteja em São Paulo, tem uma programação voltada para todo o Brasil com uma qualidade de conteúdo excepcional, né, Ludmila? Uma qualidade aí que é respeitada em todo o mundo das TVs, em todo o mundo de mídia, e que tem aí realmente uma programação muito forte, né? Tem aí programas consagradíssimos, que, não desmerecendo a programação de outras TVs, mas assim, a TV Cultura é realmente uma referência muito grande para profissionais, né, para a cultura brasileira em si, né? E a gente pode ver até mesmo no embate do diálogo dos próprios telespectadores, dificilmente vai respingar algum tipo de conteúdo ou mesmo de manifestação odiosa à TV Cultura, dada a sua transparência, a forma com que faz todo o seu conteúdo de programação. E é nesse tipo de jornalismo, nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de pessoa que a gente quer, acredita e quer caminhar também. Então, é uma conquista, uma vitória importante para todos nós, e tenho certeza que também para os nossos telespectadores. Em momento nenhum a gente vai mudar o nosso conteúdo, a nossa forma de trabalhar, não, pelo contrário, a gente vai agregar e mais valor àquilo que a gente faz de melhor, e no caso da NTV, há quase 30 anos, trabalhando lado a lado com a comunidade, assim como fazemos ao longo desse tempo. Que bom encerrar esse nosso bate-papo aqui com boa notícia, então. Ludmila, obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Obrigada, Daí. Boa noite para todo mundo, obrigada pela companhia, e a gente volta aí amanhã com mais análise da notícia. Beijo, boa noite, tchau, tchau. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. O NTV News volta amanhã. Nova edição às 19 horas. Até lá.